Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos temas do universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao direito do consumidor, que é a figura do phishing. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também se puder, deixe seu like, comentários e se inscreva nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, então como nós antecipamos na abertura do nosso vídeo de hoje, aqui no nosso canal do YouTube, também aqui no Spotify, nós vamos falar sobre um ponto muito interessante relacionado ao direito do consumidor. É uma questão de segurança jurídica para todos nós que somos consumidores, principalmente hoje em que nós utilizamos muito as ferramentas da internet. Então hoje nós utilizamos a todo momento ferramentas de pesquisa online para que nós possamos realizar compra de produtos, de serviços, etc. Então hoje a gente, mesmo que nós tenhamos as lojas físicas, é muito comum utilizarmos também das plataformas digitais. Isso é uma realidade muito interessante, atual, e que a tendência é cada vez mais crescer. O grande problema é que, mesmo sendo uma facilidade, do mesmo jeito que ela ajuda, ela também tem riscos. Há muitos riscos por detrás dessas questões relacionadas ao mundo virtual. Principalmente porque, diferente de uma loja física, em que você está diante do produto, diante do comerciante, na internet você muitas vezes está num ambiente que você não tem certeza se aquilo que você está vendo é aquilo que efetivamente é a realidade. Diante desse cenário, então, é que surge a figura dessa expressão em inglês conhecida como phishing. Então, essa expressão ela quer dizer que é uma forma de pescar o consumidor dentro da rede social para aplicação de golpes, para poder fazer com que haja aí um prejuízo material para aquele que acaba caindo nesse golpe. Então é importante que o consumidor tenha muito cuidado, atenção e fique atento para não cair numa situação grave como essa. Então, o caso que nós vamos apresentar aqui para vocês aconteceu na realidade e o judiciário tem sido bastante rigoroso com essas questões. Por isso as plataformas digitais têm que ficar atentas, porque elas são sim consideradas responsáveis caso o consumidor seja induzido e caia nessa rede do phishing. Então o caso aqui mencionado, a gente vai comentar alguns detalhes dele. A consumidora abriu seu computador e por meio do Google Ads ela achou lá um comunicado, uma venda de um veículo e ela clicou no link lá oferecido pelo Google Ads e foi direcionada para um site e nesse site ela supostamente comprou um veículo, né? Pagou algo em torno de 30 mil reais, só que se tratava de um golpe. Então, quando ela fez o pagamento, não existia carro algum. E nesse sentido, o judiciário considerou aí o Google Ads como responsável pelo prejuízo sofrido pela consumidora, conforme nós vamos ler aqui para vocês. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Google Brasil a restituir R$ 29.265 à vítima de um golpe de phishing em que a plataforma permitiu a veiculação de um anúncio fraudulento no Google Ads que levou o usuário a realizar depósito em site falso. Para a 9ª Câmara Cível, a empresa falhou na prestação do serviço ao não adotar mecanismos mínimos de verificação e segurança capazes de impedir a fraude. A situação teve início quando a vítima buscou na internet um leilão de veículos e encontrou como primeiro resultado no Google um anúncio pago divulgado por meio do Google Ads. Ao clicar, foi direcionada a um site fraudulento que simulava um leilão regular e, acreditando estar adquirindo um veículo, realizou o depósito bancário no valor de R$ 29.265. Somente depois descobriu que havia caído em um golpe de phishing, modalidade de fraude que utiliza mensagens e anúncios falsos para obter dados e valores de usuários. No primeiro grau, a ação indenizatória, que incluía danos materiais e morais, foi julgada improcedente. A vítima recorreu pedindo a reforma da sentença. O relator, desembargador Carlos Eduardo Richnick, afirmou que a responsabilidade civil da empresa decorre da falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de mecanismos mínimos de segurança na plataforma Google Ads, que não possui qualquer tipo de verificação ou sistema capaz de filtrar os anunciantes. O magistrado enfatizou que a falta dessa verificação, abre aspas, acaba por fomentar a atividade criminosa na medida em que os anúncios de seus clientes
acabam sendo apresentados no topo do resultado, o que inegavelmente lhes empresta destaque principal e chama mais a atenção do usuário, induzindo-o a clicar. Importante mencionar que a decisão também cita um ponto bem interessante, que é o fato de que o Google conseguiu ganhar com esse tipo de anúncio fraudulento dessa empresa, desse site, mais de R$300 mil para a realização dessas divulgações, desses ads. Então, nessa situação, o que é importante mencionar? Que o consumidor tenha muito cuidado, tenha sempre desconfiança, procure verificar se o site é realmente um site verdadeiro, se trata de algo razoável, tome muito cuidado, mesmo sendo a partir de uma informação trazida pelo próprio Google. Por quê? Porque nessas situações você pode cair num golpe e acabar tendo sérios prejuízos. Um outro ponto também que chama atenção, muito próximo dessa ideia do phishing, é o que acontece também em alguns sites que fazem divulgação de vagas de currículo para trabalhadores. Então, alguns desses sites estão sendo também alvo desse tipo de situação e eles também podem sim ser responsabilizados por esse tipo de situação. Então, um caso que ficou muito conhecido, uma empresa foi supostamente lá mandando uma vaga de emprego, as pessoas quando iam adentrar para poder concorrer a essa vaga, era pedido para elas pagarem algumas taxas, alguns valores para inscrição, para realização de um curso, para envio de alguma coisa, e depois percebeu-se que, na verdade, a suposta empresa que estava anunciando a vaga não tinha feito nenhum tipo de inscrição naquele site. Então é muito importante que nós usemos com muito cuidado, muita responsabilidade esses sites e que os sites também fiquem atentos para orientar melhor os seus usuários, principalmente buscar algumas alternativas para que não aconteçam esses tipos de prática fraudulenta, porque o judiciário tem considerado como responsáveis exatamente porque eles ganham dinheiro fazendo esse tipo de coisa, logo tem responsabilidade perante o consumidor, que é a parte fraca da relação. Então esse foi o nosso tema de hoje, fico à disposição para outros esclarecimentos. Até o próximo.